Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 2 do PET volume 1 de língua portuguesa do primeiro ano, primeiro bimestre. Então, nós temos a unidade temática, o objeto de conhecimento, algumas habilidades, conteúdos relacionados, interdisciplinaridade e o tema, interpretação de textos e preposição. Então, vamos iniciar. Olá, estudante, como está? Na semana 2 do PET 1 2021, você vai analisar um texto literário, texto de Cecília Meirelles, Compensação, observando, entre outras coisas, o uso da preposição, que é a nossa gramática, para ser estudado nessa semana. Lembre-se de que os conteúdos que serão abordados aqui podem ser encontrados com mais detalhes no PET 7 do nono ano de 2020. Então, pessoal, esse PET 1 sempre está recapitulando, né? Ou seja, está fazendo uma revisão de alguns conteúdos do ano de 2020. Tá? Espero que vocês tenham visto e, se tiver qualquer dúvida, podem entrar em contato com os professores. Então, vamos lá, recapitulando. A preposição é uma classe de palavras que tem por objetivo estabelecer entre palavras e orações relações de sentido de dependência. Então, as preposições elas fazem essa ligação, né, entre palavras e entre orações. As preposições em língua portuguesa são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. E a gente tem algumas outras variações de preposição. Da é uma preposição, não está aí nessa lista, porque é a junção de de mais a, dá. Na e no também não estão aí nessa lista, mas é a junção de em mais a. Em é uma preposição, a é artigo. Em mais a, na. Em mais o, no. Né? Então, na e no são preposições. Agora que já relembramos, vamos às atividades? Vamos lá, atividades. Leia o texto e responda o que se pede. Compensação, Cecília Meirelles. Hoje eu queria apenas abrir um álbum antigo de fotografias, onde não houvesse gente de olhos duros e mãos aduncas, onde umas boas senhoras pousassem no papel com delicadeza, não para sobreviverem eternamente, mas para mandarem seu retrato às amigas com finas letras de sincera afeição. Um álbum onde aparecem os bons velhos que não faziam negociatas, que não sabiam multiplicar dinheiro, que usavam roupas desajeitadas, sofriam de reumatismo, liam Virgílio e Horácio e não tinham medo de fantasmas do porão. De lá de dentro, de seus retratos, essas senhoras estariam dizendo: meus filhos, nada disso vale a pena. E saberíamos que falavam de parentes sôfregos, ávidos de partilhas, uns querendo herdar as terras do morro, outros a mata, outros a várzea, todos vivendo já do testamento antes mesmo da extrema-unção. Hoje eu queria ficar folheando este álbum onde não desejaria encontrar aqueles herdeiros. Hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras, um livro que me levasse por essas solidões da natureza, sem vozes humanas, sem discursos, boatos, mentiras, calúnias, falsidades, elogios, celebrações. Hoje eu queria apenas ver uma flor abrir-se, desmanchar-se, viver sua existência autêntica, integral, do nascimento à morte, muito breve, sem borboleta nem abelha de permeio, uma existência total no seu mistério. E antes da flor, não sei. Esta ignorância humana, este silêncio do universo, a sabedoria, hoje eu queria estar entre as nuvens, na velocidade das nuvens, na sua fragilidade, na sua docilidade de ser e deixar de ser, livremente, sem interesse próprio, confiante, à mercê da vida, sem nenhum sonho de durarem um pouco mais, de ficarem no céu até o ano 2100, de terem emprego público, férias, abono de Natal, Montepio, prêmio de loteria, discurso à beira do túmulo, nome em placa de rua, busto no jardim. Ó nuvens prodigiosas, criaturas efêmeras, que estáis tão alto e não pretendeis nada, e sois capazes de obscurecer o sol e de fazer frutificar a terra, e não tendes vaidade nenhuma, nem apego a esses casos.
Hoje eu quereria andar lá em cima nas nuvens, com as nuvens, pelas nuvens, para as nuvens. Eu quereria estar no deserto amarelo, sem beduíno, camelo ou rebanho de cabras, no puro deserto amarelo, onde só reina o vento grandioso que leva tudo, que não precisa nem de água, nem de areia, nem de flor, nem de pedra, nem de gente, o vento solitário que vai para longe de mãos vazias. Hoje eu queria ser esse vento. Então, terminou o texto, vamos às questões. Identifique e escreva o tema principal que é tratado no texto. Justifique com alguma parte do texto. Então, após a leitura, né, do texto Compensação de Cecília Meirelles, onde é o eu lírico, né, que coloca os seus sentimentos e não a própria autora, para mim o tema central seria os desejos, né, os anseios, desejos de paz, de libertação, de dias perfeitos, né, do eu lírico, em relação às mazelas humanas, em relação às complicações da vida, do dia a dia. E um trecho que eu colocaria para justificar hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente, ou seja, ela não quer preocupar com pessoas, com problemas, mas só de bichos, de plantas, de pedras, um livro que me levasse por essas solidões da natureza, sem vozes humanas, nada de problemas, nada de humanos, nada de pessoas, sem discursos, boatos, mentiras, calúnias, falsidades, elogios, celebrações. Então, esse trecho demonstra que o desejo dela é de paz, de libertação, de nada de problema, que é realmente o ponto principal, né, o tema principal do texto. Vamos a número 2. Leve em consideração o seguinte trecho para responder o que se pede. Hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras, um livro que me levasse por essas solidões da natureza, sem vozes humanas, sem discursos, boatos, mentiras, calúnias, falsidades, elogios, celebrações. Hoje eu queria apenas ver uma flor abrir-se, desmanchar-se, viver sua existência autêntica, integral, do nascimento à morte, muito breve, sem borboleta nem abelha de permeio, uma existência total no seu mistério. E antes da flor, não sei. Então vamos ver o que se pede sobre esse texto, esse trechinho, né? Letra A. A autora compara duas variantes linguísticas. Quais são elas? Gente, variante linguística é a forma da língua. Nós temos a variante formal e nós temos a variante informal. Então, ela dispõe das duas no texto. Ela dispõe. Aí está pedindo. Quais são elas, né? Formal e informal. Transcreva pelo menos 3 palavras que representem cada uma das variantes utilizadas no texto. Vamos ao texto. A variante formal, que é a padrão, é aquela linguagem correta. O texto está todo empregado corretamente, mas ela está pedindo para a gente identificar em palavras. Então, a padrão, vamos colocar que sejam palavras mais rebuscadas, palavras que a gente não usa totalmente no dia a dia. Então, o abrir-se está sendo empregado, né, é um verbo que tem um pronome. O desmanchar-se não é empregado no dia a dia. Permeio, vocês podem procurar o que significa. Então, identifica o que essas 3 palavras. Podem ter mais. Calúnias, pode ser uma também. E as 3 palavras da variante informal, ou seja, a variante coloquial, aquela que é falada no dia a dia com amigos, palavras que são usadas em várias situações, principalmente em situações informais. Livros, gente, livro. O que mais que a gente pode? Boatos, flor, queria. Então, são palavras que são faladas, ditas, escritas no dia a dia, numa situação que poderia ser corriqueira. Vamos à letra B. Letra B. Grife todas as preposições que você identificar no trecho acima. Então, vamos lá, vou ajudar vocês em algumas. Hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente. Analisa.
Tem mais D aí. Mais uma. Do nascimento, D mais O, a morte, o acraseado, que tem a preposição mais o artigo. Da flor, né, que é D mais A, tem mais, tá? Só identifiquei algumas para vocês, analisem todas. Então vamos ao número 3. Observe os textos 1 e 2. Texto 1. Hoje eu queria estar entre as nuvens, na velocidade das nuvens, na sua fragilidade, na sua docilidade, de ser e deixar de ser. Texto 2. O texto 1 foi lido, agora é o texto 2. Hoje eu queria estar contra as nuvens, na velocidade sob as nuvens, para sua fragilidade, para sua docilidade, de ser e deixar de ser. Os textos 1 e 2 possuem uma estrutura semelhante e as palavras negritadas neles são preposições. O sentido criado no texto 1 é o mesmo que no texto 2? Vamos analisar. O início. Hoje eu queria estar entre as nuvens, ou seja, participar, estar junto. No texto 2, hoje eu queria estar contra as nuvens. E aí, a gente analisando, tem o mesmo sentido? Não tem, né? São sentidos opostos. Qual a diferença de sentido que a mudança de preposições causou em cada texto? Então, no texto 1, o desejo de estar junto às nuvens, né, na mesma velocidade, misturado à sua fragilidade e docilidade. Estar junto, na mistura. Já no texto 2, o desejo é de bater de frente, né, de ser contrário ao que acontece, aos desejos, né, das nuvens, contrário ao estilo de ser das nuvens. Então, são essas mudanças aí que aconteceram com as mudanças de preposições. Então, finalizamos a semana 2 do PET volume 1 de língua portuguesa do primeiro ano. Espero ter contribuído para que vocês consigam responder com mais ciência das questões. Fica aqui o meu forte abraço e até a próxima semana.